for. Também tem outras linguagens, quem já trabalha com Java ou com VBScript e tal, já está acostumado a utilizar. É bem parecido também a sintaxe dele, então o nosso for. Notem que a maioria eu acho que todos, os comandos do Ruby, eles terminam com end, tá? Então, o end ele fecha o nosso bloco. Então, for, end, do, end, sempre terminem com end, não se esqueça. O que vai fazer esse for? Aqui a gente especificou um array, tá? 1, 2, 3, 4, 5, a gente já viu, ele está entre colchetes, então é um array. E aí o for vai fazer a iteração, ele vai especificar uma variável local i, que vai pegar cada elemento desse array. Então, para i no array, então para 1, print 1, para próximo elemento, antes, né, print o próximo elemento, e assim sucessivamente, beleza? Então esse aqui é a sintaxe do for, tá? Aqui, mais abaixo, o which é um loop que a gente vai utilizar bastante, tá? O do e o for são utilizados, mas nem tanto quanto o which. O que esse which deixa a gente fazer? Exatamente aqui o mesmo, né, o código que está aqui embaixo vai fazer a mesma coisa do for lá em cima, só que o que ele vai fazer? Ele vai aplicar diretamente no array. Então, olha só, especifiquei o array de 5 elementos, e aí, a partir do array, eu vou chamar o método it, tá? Que é para cada elemento. Para cada elemento, faça do end. Não esqueça do end, faça. E aí, esse aqui já não é o do end lá que a gente tinha visto. Isso aqui é um bloco. Eu vou falar mais sobre isso aqui em uma aula específica. Então, o que esse bloco aqui vai fazer? Ele vai pegar o elemento, né? Então, o primeiro elemento aqui, cada elemento, vai colocar numa variável chamada i e depois vai processar dentro do fazendo alguma coisa. No caso aqui, ele vai printar o i. Tá? Então, para cada elemento, faça. Coloque o elemento nessa variável, que a sintaxe é essa, está entre dois pauzinhos, coloque um i, né, variável dentro de i, e depois print i. Tá? Aí aqui eu estou colocando uma observação que esse do end, isso aqui já é um bloco, tá? Já é diferente daquele loop que a gente viu. Ele pode ser substituído por duas chaves. Só que essa é uma convenção do Ruby, e a gente vai substituir por duas chaves quando esse código do puts end puder ser colocado numa linha só. No nosso caso, a gente teve que colocar em 3 linhas, então por isso que a gente usou o do end. Se a gente quisesse, poderia colocar numa linha só, né? O código é bem pequeno. Só que por convenção a gente utilizaria começando com chave, né, à esquerda e chave à direita, abrindo e fechando a chave, beleza? Hash é uma coisa bem importante também do Ruby. É diferente, tá? Não me lembro de ter visto em outra linguagem de programação. O que o hash faz? Ele é bem parecido com um array, só que qual é a diferença? O nosso array ele tem dois elementos aqui, se vocês observarem. A gente tem um valor e um índice oculto. Então, o valor 1 tem o índice 0. O valor 2 tem o índice 1. Cada valor do array tem um índice. Beleza, um índice numérico. O nosso hash é bem parecido, só que no lugar do índice numérico a gente vai ter um símbolo ou um apelido, enfim. Notem aqui que a gente tem dois elementos também. Então, olha só. De olho aqui, ó. A gente abre e fecha a chave para poder delimitar o nosso hash. E aí, o test rock aqui, que no caso é o valor que eu quero, ele tem um índice chamado canal. Tá? Então a gente consegue dar nome para o nosso índice. O próximo elemento é o valor YouTube com o índice, né? Aqui no caso do hash, o nome disso é chave. Então a chave é site. E o próximo valor aqui, né, é tecnologia com a chave área. A gente tem aqui, ó, um par, outro par e outro par. Tá? São pares de valores especificando a chave e o valor. Tá? E aí aqui eu estou aplicando um it, né, que é aquele loop que a gente viu. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, acho que vai ficar mais
fácil de entender quando a gente estiver falando sobre hash mesmo, mas o que basicamente esse bloco aqui faz. Estão vendo que aqui eu estou usando esse bloco, mas agora com as chaves, né? É o mesmo desse, é bem parecido com esse do, só que ele está numa linha só. Por isso que eu usei o abre e fecha as chaves. Quando a gente usa esse comando it com hash, ele traz para a gente dois valores. Antes ele trazia um aqui no array. Agora ele vai trazer dois, que é uma chave key e um valor. Tá? E aí a gente vai processar esse valor dentro do nosso bloco. Então a gente vai printar, olha aqui, ó, olha aqui o hash que eu tinha falado lá em string. Ele vai printar a chave e vai printar o valor. Beleza? Eu vou rodar esse código aqui para a gente entender melhor. Tá? Então, basicamente, a diferença do array para o hash é que o array ele tem um índice numérico, ele é oculto para a gente, mas esse índice numérico existe. E no hash a gente tem índices que a gente define o nome. Tá? Isso aqui vai ajudar bastante quando a gente tiver que preencher um formulário, enfim, para algumas coisas isso aqui vai ajudar. Tá? Então, eu tinha falado antes, né, o Ruby é orientado a objetos, tudo são objetos no Ruby. E como ele é orientado a objetos, a gente, para quem aí já conhece um pouquinho de orientação a objetos, para eu falar, a gente vai trabalhar com as classes. Né? O que mais ou menos é uma classe, para não ficar tão vago? Uma classe é mais como se fosse a forma de um objeto. Tá? Todos os objetos de um sistema que é orientado a objetos, ele tem que ter uma classe que diz como que esse objeto vai ser criado. Então, é como se fosse forma e bolo mesmo. Tá? A classe seria a forma, a nossa forma ela diz para a gente como vai ser o formato do nosso bolo. A partir de uma forma, a gente consegue fazer vários bolos. Tá? Se vocês procurarem na literatura, inclusive, esse é um dos exemplos mais utilizados para exemplificar, né, para ilustrar o que seria essa lógica de orientação a objetos. Tá? Então a gente tem aqui uma classe, né, que seria a nossa forma, e aí dentro da classe tem alguns elementos que eu vou falar mais para frente, tá? Em detalhe. Mas aí só adiantando aqui. Então uma classe ela tem um status, né, um estado, que é esse parâmetro aqui, e ela tem um comportamento. Tá? Se a gente fosse colocar isso como uma forma para fazer um carro, por exemplo, então o nosso carro teria uma cor, que é um estado dele, né, um atributo, uma característica, e esse carro ele faz algumas coisas, ele tem alguns comportamentos, ele pode andar para frente, andar para trás. Então aqui, em linguagem técnica, seria o status da nossa classe são atributos, são parâmetros, e o comportamento da nossa classe são métodos. Tá? Beleza. E aí a gente executa a nossa classe, né, usando o método new. Então, olha só. Require relative my class é bem parecido com o import do Java. Tá? Quem conhece vai entender. Então, eu estou importando aqui para a minha classe main para minha classe main a classe que eu quero utilizar. Então, eu quero trabalhar com myClass. Beleza. Trouxe para o meu trabalho a classe que eu vou utilizar. E aí, a partir dessa classe, dessa minha forma, eu vou criar um novo bolo, por exemplo. Então, vou utilizar aqui o método new, beleza? E essa instância, né, que a gente vai falar bastante, esse objeto ele vai ser armazenado em uma variável. Uma vez armazenado na variável, a variável representa o objeto, ela tem um ponteiro para esse objeto. Então, a partir da variável, a gente consegue chamar métodos. Tá? A variável quase que é um objeto em si. Então, a partir da variável, a gente consegue chamar métodos aqui. Tá?